Olá, seja bem-vindo. Este é o Sem Edição. Hoje é quinta-feira, é dia de conversar com o historiador Marco Antônio Villa. Villa, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tô até um pouquinho rouco, porque gritei muito ontem no Pacaembu, naquele sufoco que o meu São Paulo faz com a gente passar, Villa. Com aquele esquadrão peruano, grande time de largas tradições. Pois bem, Villa, quinta-feira acabou o carnaval, né? Todo carnaval tem seu fim. Claro, tem seu começo, seu meio e seu fim. Pois é, porém o carnaval acontecendo e as notícias envolvendo o ex-presidente Lula e os seus imóveis para lá de suspeitos continuam, não é isso, Villa? É incrível, como que dá a impressão assim que há uma conspiração até do Momo, em plenas folias de Momo contra o Lula. Coitado, acho que estão te perseguindo, Lula. Só pode ser isso. Eu que acredito em você, assim como acredito no Papai Noel, foi aparecendo mais notícias do sítio. Aí é um problema. De um lado ficamos sabendo... Aliás, você sabe que eu ia pedir para ver se você me emprestava o seu sítio, porque eu pretendia usar ele 111 vezes, mas acabei esquecendo e tive que trabalhar no carnaval. Dias. 283 dias, 111 vezes. Não, e o curioso é que a senhora esposa do Lula, não sei se ele lembra, ele é casado com a dona Marisa, ele esquece sempre as coisas e tal, mas é interessante que foi lembrado que ela, no sítio que não era dela e nem do marido, ela foi lá, plantou árvores frutíferas, tem esse lado positivo, né? Um pomar. Um pomar, tem um lado bom. Do outro lado, mãos à horta, ela plantou uma horta, eu me lembrei do programa do Franco Montoro, Mãos à Horta, ela fez uma horta que deve ser orgânica, tem um lado bom também, né? Pensando nessa questão contra os agrotóxicos. Então ela chega num sítio que não é dela, ela planta árvores, olha a cara de pau dela. Ela vai lá, faz a horta, não satisfeito, começou a criar pato. Pô, mas o sítio não é seu, dona Marisa, é uma sacanagem, vai criar pato. Você imagina você ter uma pessoa que é teu hóspede, chega com um pato e começa a criar pato e vai embora e deixa os patos para você cuidar. Quer dizer, pelo menos deixou um barco lá. Tem o barquinho. Aí ainda... um barco de alumínio, pegou o barco, né? Você imagina, e é um barco relativamente pequeno. Eu fico imaginando o Lula, muitas vezes exaltado, numa pescaria, a pessoa fica um pouco alta, vamos chamar assim, né? Uma forma educada, você tá pescando ali, pô, vai cair daquele barco no lago, pode morrer, uma morte em glória, né? E não satisfeito com tudo isso, do barquinho que ela comprou, mandou entregar no sítio que não era dela, na horta que ela fez, no sítio que não era dela. A criação de pato, essa é incrível, no sítio que não era... E além disso, ela plantou árvores frutíferas, não satisfeito, no sítio que não era dela, fez festa junina. Fez festa, fez até quadrilha. Fez quadrilha? Teve quadrilha? Teve quadrilha, claro. O que não falta é quadrilha ali. Então, foi lá no sítio e ainda fez quadrilha, ainda cantou, tal, homenagearam o Santo Antônio, né? O São Lula, nós temos na Índia, a Madre Teresa de Calcutá, que é o São Lula do Guarujá, homenageou o São Lula do Guarujá, fez aquelas festas, foi tudo. Aí eu fiquei imaginando. E aí mais uma notícia para complicar sobre o sítio, é que o topógrafo, que é de Monte Alegre do Sul, salvo engano, portanto distante ali de Atibaia, foi levado para lá pelo advogado do Lula porque precisava fazer uma medição muito rápida que tinha de dividir o sítio e ele não entendeu. O topógrafo recebeu, trabalhou, fez o seu trabalho perfeitamente e tal, mas parece que no cartório ainda não há nenhuma divisão no cartório de Atibaia em relação ao sítio. Ele estranhou a pressa de fazer tudo aquilo e tal. Então as notícias do carnaval foram desastrosas para o Lula tentar construir álibis, que o problema do Lula é construir álibis, porque afinal o sítio é dele, né? Ninguém faz material de construção, uma empresa vai lá, gasta uma empreiteira R$500 mil só de material de construção, pagou os funcionários, fez toda aquela reforma suntuosa. Pô, o Brasil ficou indignado em 1992 com os jardins da Casa da Dinda, que é onde morou o presidente Collor durante 1990 e 1992, quando era presidente da República. Ele não ocupou o Palácio da Alvorada, foi um erro, depois ele construiu isso, um erro, mas é outra história. E aí tinha um jardim que virou uma grande polêmica, isso por volta da metade, julho, agosto de 1992. Quando você olha os jardins da Casa da Dinda e olha a extensão da Casa da Dinda, tinha 3 quartos. Só um deles com suíte. Você olha o tamanho do terreno, né? Aí você olha o sítio, meu Deus do céu. Então a situação do Lula no carnaval se agravou muito. E o curioso é o seguinte, é o silêncio dele, porque foram aparecendo essas informações, mais uma, 2, 3, e eu gostei da justificativa de Gilberto Carvalho dizendo que isso é normal,
você receber presentes de empreiteira. E o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, grande Luiz Marinho, referência, um gênio da administração piloto pública. de teste de caças. Ele testou os Gripen, ele testou os Rafale. Lembra? Tudo, ia tudo vir. Pô, o grande Luiz Marinho e tal. Também falou que é normal. Ele falou, olha... entrevistado, ele falou, olha, eu tenho meu sítio, você gosta de lá, quer mudar os móveis? Eu pego a chave e dou para você. Então, como se fosse execuível isso. Luiz Marinho, nós não somos idiotas. Vocês querem defender o chefe? Defendam bem. Por isso que eu já sugeri, tem que contratar um grande advogado, inventa uma outra versão, porque todos os álibis que o Lula construiu sobre o sítio, o Carnaval derrubou. O triplex, já nem falo mais, que todo mundo sabe o que é dele. Não há como dizer. Então, a questão do sítio agravou muito. E as tentativas do Lula, ele se escondeu, aí o Planalto vaza notícias, o Palácio do Planalto. Não, vamos esperar primeiro o Lula se defender, para daí a gente entrar em campo. O Lula não se defende, não vem publicamente, não fala nada sobre o assunto, as acusações vão crescendo e os boatos. Então, aí, porque quando começou a esvaziar a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, começou a correr os boatos numa nova fase, a 23ª, sem nome, eu até sugeri Folias de Momo, não sei, alguma coisa assim, e aí envolveria pessoas, diz os boatos, até de círculos próximos ao ex-presidente Lula. Então é uma situação extremamente difícil. E o pior são esses manifestos que vão surgindo. Teve até manifesto agora recente de advogados, etc., protestando contra a imprensa. A imprensa, o jornalismo investigativo, tudo isso que a gente sabe, em grande parte, deve ser ao jornalismo investigativo. É importante ressaltar. Por isso que é importante a liberdade de imprensa, e o PT sempre teve ódio da liberdade de imprensa. Tentou, durante o governo Lula, várias vezes censurar a imprensa, criar conselhos, etc. Tal. E construíram os blogs sujos para fazer esse papel, já que eles não conseguiram censurar a imprensa, de torpedear a imprensa que defende a democracia, o Estado democrático de direito e tal. Agora também teve manifesto de advogados irritados, tal, porque foi revelado que o Nilo Batista, que agora passou a defender o presidente, que deu, por sinal, declarações desastrosas para defender o seu cliente, chamando o triplex de Minha Casa Minha Vida, o sítio de Puxadinho e tal. Dizendo que Coxinha não aceitava que o metalúrgico pudesse ter uma apartamento na praia. Eu esperava que ele tinha melhorado, porque ele foi vice... E que chamou de Puxadinho. Puxadinho, o sítio, Puxadinho. Você imagina, eu imaginava que quando o Nilo Batista tinha melhorado, ele foi vice-governador do Leonel Brizola no segundo governo, depois chegou a assumir no final, depois parece ter se afastado da política, se dedicado mais ao ensino do direito, escrevendo e tal. Eu falei, acho que ele melhorou. Não. Piorou. Isso que é o pior, não é que é igual, piorou, porque as declarações foram infelizes. Em suma, a figura do Lula se desgasta mais, o PT tenta ainda segurar, porque sem o Lula não existe Partido dos Trabalhadores. Queria aproveitar o ensejo, então, para continuar falando justamente de PT. Sim. Né? Queria que você comentasse as declarações do senhor Rui Falcão, presidente do PT, segundo quem Lula é vítima de um linchamento moral por conta das eleições de 2018, da possibilidade dele concorrer nas eleições de 2018. Olha, Silvio, isso dificilmente ocorrerá, essa possibilidade de Lula, se é que o PT, com essa configuração, chega a 2018, porque a tendência é o PT se fracionar. Pode ser, inclusive, já o primeiro teste, agora a eleição municipal de outubro desse ano e tal. A possibilidade do partido se fracionar e os movimentos feitos pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que foi para o Rio de Janeiro fazer política no Rio, e lá fazendo uma dobradinha com o Lindenberg Farias, é bem claro a possibilidade de um fracionamento do PT, dependendo do que vai ocorrer ainda em outras fases da Operação Lava Jato, que já completou, vale lembrar, 2 anos e tem quase que uma centena já de condenados e tal. Então, nesse andar da carruagem, o Rui Falcão e as propagandas do PT, nesse horário gratuito e tal, tentando dizer que é um linchamento. O problema é que os fatos, e aí não são argumentos, são fatos, se contrapõem aos argumentos do PT. E esse é o grande problema, quando os fatos se contrapõem aos argumentos. Então não adianta tentar, vai dizer que o sítio, por exemplo, para voltarmos ao sítio, o sítio é a Elba do Lula? Olha, ele é mais forte, pode ser, do que o triplex, viu? Pelos valores envolvidos, por toda a história, essa história de... Eu acho que a Elba, na verdade, são 2 Elbas, né? É o triplex e o sítio, mas o sítio... Elba é importante a gente lembrar que derrubou o ex-presidente Fernando Collor de Mello em 1992. 92, era uma perua, tal,
comprada por valores da época por $11 mil, né? A chapa, sem ser chato, FA 1208, FA de Fernando Afonso, 12, o dia que ele nasceu, 08 mês. Eu sei porque eu escrevi o livro sobre a presidência de Fernando Collor, que deve sair meados de abril para a Editora Record, então lá eu fiquei procurando todas essas coisas. Mas eu acho que foi comprado por um fantasma, o José Carlos Bonfim, que era das correntistas fantasmas inventados pelo Paulo César Farias, e aí que configurou uma vinculação do presidente com o esquema, segundo a interpretação da época e tal. Agora, no caso do Lula, tanto o triplex como o sítio, tanto que eles já surgiu até piada, eu até falei hoje pela manhã, que eu vou criar um movimento do sem sítio, né? Porque eu também quero... tem sem teto, sem terra, sem sítio. Eu também não tenho. Pô, eu também quero. E eu quero também ser surpreendido por uma reforma. Eu compro um pequeno sítio, aí eu sou surpreendido, uma reforma daquelas, e aí vai começar, vou dizer, se é meu ou não é meu, né? Então, quando o Rui Falcão quer entrar em campo para defender, primeiro, o Rui Falcão não é um líder de massa. Não. Nunca foi. Ele é um deputado estadual aqui em São Paulo. Ele não é um deputado federal, por exemplo, ele não tem uma presença em Brasília, não é um senador, não é um quadro importante, não é um bom orador, não é nada. Ele é um quadro burocrático, é um stalinista. Naquela estrutura geral dos antigos partidos comunistas, você tinha o secretário-geral, que na verdade é quem dirigia o partido, e aquele sujeito que governa para dentro, não para fora. Portanto, ele é um homem da máquina dessa estrutura e é um braço serviçal do ex-presidente Lula. Então, quando ele aparece na televisão com toda aquela produção feita, etc., não engana ninguém, inclusive, porque se fosse uma liderança de massa, seria imediatamente conhecido pelo eleitor. Eu duvido, você vai perguntar no Brasil inteiro, nem aqui em São Paulo, que é deputado estadual, as pessoas sabem o que é o Rui Falcão. Essa que é rigorosa verdade, ninguém sabe o que é. E as tentativas... Nem no plenário da Assembleia Legislativa ele é visto. Tampouco na Assembleia Legislativa ele é visto. E ele usa aquilo para a estrutura, o PT usa, inclusive, para se compor numa composição estranha que tem na Assembleia Legislativa até hoje, que todas as eleições é uma chapa única, você compõe os partidos, o PT pega um naco do poder e a vida segue. Primeira secretaria. Primeira secretaria. O primeiro secretário da Assembleia Legislativa é do sempre. PT. E aí você tem um número de funcionários, assessores, etc. Tal, uma tremenda malandragem. Concorre o PSDB na chapa única contra o Carlos Janazzi do PSOL. Sim, assim sempre. O Jana tem um voto e a história sempre se repete e tal. Então o Rui Falcão não tem uma presença efetiva, nem aqui na política de São Paulo, é um sujeito absolutamente desconhecido e tal. O interessante é que os outros membros da direção do PT, quadros, é que não tem quadros tão relevantes, mas vamos chamar em quadros relevantes na atual circunstância, né, em que há uma escassez de liderança dentro do PT, ninguém consegue se colocar efetivamente como elemento do partido, tal, em defesa do Lula. É interessante que a defesa é feita de forma tímida, eu insisto nisso. Se vocês observarem, não é como era antigamente, tinha-se um coral, tinha 10, 12, 14, 20 pessoas falando em defesa do Lula, agora o presidente faz um discurso, fala, eventualmente lá no Senado Humberto Costa dá uma fala, e o tempo passa e quem defendeu o Lula efetivamente ninguém o faz. Por quê? Porque é um certo temor com o futuro, o que vai ser do meu futuro político. Muitos desses do PT sabem, porque sabe que a carreira do Lula, quando você cola um carimbo e colou no Maluf, colou o carimbo e acabou. Maluf colou no Lula. Então agora ele para 2018 não vai ser candidato nunca, tal. E quando cola o carimbo e nessa conjuntura de uma situação econômica muito grave e com a violação à ética, ao respeito à coisa pública, tal, a figura do Lula hoje é uma figura que inexpressiva. Aquela questão de fazedor de presidente, fazedor de prefeito, fazedor de governador, elege poste, isso acabou. O Lula está caminhando para lá, para o ocaso do seu poder, já isso é bem claro. Na verdade, para ser muito sincero, ele está caminhando para a lata de lixo da história, né? Muito bem, Vila. E vamos partir então para o assunto 2 do nosso Sem Edição. A Petrobras está para vender. Petrobras está para vender, Vila. Putz, vamos lembrar a campanha em 2006? Vamos lembrar, 21 térmicas, a estatal anunciou que 21 térmicas e gasoduto serão vendidos, foram colocados à venda para tentar fazer caixa. A empresa está mergulhada em dívidas por conta do petrolão. Na prática, o que a empresa diz é que deixará de ser uma estatal que atua no setor de energia para passar a se dedicar exclusivamente à exploração de petróleo, precisamente o pré-sal. Veja o seguinte, Silvio, lembre-se que em não 2000... assim que a Dilma fala? Lembra quando a gente consegue entendê-la, né? Porque ela não fala
ela fala o Dilmês e tal. Agora, você imagina o seguinte, em 2006, na campanha presidencial, o candidato de oposição principal foi o Geraldo Alckmin e tal, né? E que foi ao segundo turno contra o Lula e ocorreu o único caso até hoje em eleições em 2 turnos, que no segundo turno ele teve menos votos do que teve no primeiro. E colou no Alckmin no segundo turno, e naquele avassaladora propaganda por parte do PT, que ele era privatista, queria privatizar todas as estatais e principalmente o símbolo das estatais, que é a Petrobras. Tal. Tanto que ele apareceu até com uma jaqueta cheia de adesivos estatais. Todos os adesivos foi das pior estatais, ainda, né? foi um horror. Muito ruim. Isso num manual de imbecilidade política, de marqueteiro que não sabe fazer as coisas, porque o candidato muitas vezes não dá nem tempo de pensar. É coisa de marqueteiro, não era do candidato. Aquilo lá era um absurdo, tal, né? E você colou e fala, então ele está querendo disfarçar, Esse né? é um macacão de piloto de corrida, imagina, cheio de logos das ou parecia time mexicano, que tem tanta propaganda que a gente não vê o distintivo, né? Você pensa que o distintivo é propaganda ou a propaganda é o distintivo. Então, a coisa toda foi tão absurda, fizeram toda... E pegou aquela cola em 2006 e... Apesar do mensalão de 2005, que continuou em 2006, a CPI meio dos Correios, e o Lula conseguiu se reeleger com tranquilidade e tal. E a Petrobras, desde a sua criação, a 3 de outubro de 1953, durante o segundo governo Vargas, tal, toda a polêmica, a questão do petróleo é nosso, lembrar Monteiro Lobato nos anos 30, né, toda a luta. Aí, o Lobato foi preso durante a ditadura do Estado Novo, na discussão justamente sobre o petróleo, escreveu sobre isso, criou um monte de empresas, porque o nacionalismo lobatista é um nacionalismo anti-estatista, é a favor dos interesses privados. Era a questão de possibilitar uma exploração de brasileiros do petróleo e em colaboração também, porque ele tinha uma relação forte com os Estados Unidos, ideológico, gostava, viveu nos Estados Unidos, o Lobato de 27 a 1931. Foi muito entusiasmado pelo desenvolvimento americano e tal. O Lobato foi preso. Então, ele mora em 48, a Petrobras foi criada em 53, mas você tem toda a campanha do petróleo é nosso e tal. E é bom, o Getúlio, no segundo governo, manda o projeto. A questão do monopólio, vale lembrar, não estava no projeto mandado por Getúlio. O monopólio quem coloca é o UDN, a União Democrática Nacional, inimiga visceral do varguismo, e o deputado que foi o relator, o deputado Bilac Pinto, né? Que também era um inimigo visceral de Vargas e tal. E a partir dali nasceu a Petrobras, que cresce mesmo durante o regime militar, especialmente durante a gestão do presidente da Petrobras, Ernesto Geisel, quando o Médici era presidente do Brasil, né, que é uma enorme expansão logo depois da descoberta da Bacia de Campos, quando o Geisel já era presidente da República e tal. Então cresce esse monstro, essa coisa enorme, todas essas subsidiárias por tudo que é lugar, etc. tal. E aí virou o símbolo do nacionalismo, tocar na questão da Petrobras. Tanto que quando o Geisel, em 75, cria o contrato de risco, 1975, quer dizer, permitir que as empresas estrangeiras entrassem em condições muito difíceis, inclusive para explorar petróleo, foi um barulho, e o Geisel foi à televisão para explicar, olha, em pleno auge do regime militar, AI-5, etc. tal, o porquê estava fazendo aquilo, etc. tal. Depois houve uma discussão mais recente no governo Fernando Henrique, né, sobre a questão do petróleo, depois foi criada a ANP, Agência Nacional de Petróleo, etc. E o curioso é que o PT sempre se colocou como defensor do estatismo na economia, especialmente em defesa da Petrobras, e imputava aos adversários que queriam modernizar, né, a questão das empresas estatais, o processo de privatização, como inimigos do Brasil, traidores da pátria, aliados do imperialismo norte-americano. Como é a história? Agora... Vai tudo Quem o PT. diria? Quem diria, né? O PT privatizando tudo. Ele quer, né, entregando as empresas, etc. A preço de banana. Te pergunto, o que é que aconteceria no Brasil se esse anúncio de que a empresa, né, esse pacotão de venda de subsidiárias e etc., um plano de desinvestimento bilionário, salvo engano, mais de 220 bilhões de reais, embora até agora só conseguiu se desfazer de 49% da Gaspetro, que é uma das subsidiárias. Sim. Mas, enfim, você imagina se tudo isso acontecesse, esse anúncio lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, o que é que o PT faria com o Brasil? Olha, se pegaria fogo, isso aqui estaria... Olha, você teria MST, claro, estaria toda a turma do MST mobilizada, MTST lá, o Boulos, estaria a Dona Marisa, a Dona Marisa e o movimento do Sem Sítio, liderado por ela, fazendo festa junina, etc. Estaria a CUT, todo mundo, os blogs sujos aí, estaria a MLGTB, estaria o Jean Willis dizendo, olha, estão querendo, estaria todo mundo, estaria um barulho tal, né? O curioso, silêncio absoluto. Por isso que é interessante ver como é que o PT
ele constrói as suas leituras da conjuntura e como ele controla até todos esses movimentos que não passam de ser braços da estrutura, satélites, né, do Partido dos Trabalhadores, como é em São Paulo o passe livre do prefeito Haddad, etc. No fundo, eles são aliados, tal. Todos esses movimentos, eles só agem como instrumentos do PT, porque são sustentados com dinheiro público. Nenhum desses movimentos são movimentos no sentido sociológico de movimentos sociais, eles são braços do aparelho de Estado, braços do projeto criminoso do poder, sabe a definição de Celso de Mello e tal. Então, num dos julgamentos, no momento da ação penal 470, tal, num dos seus votos, e eu pegaria fogo o país, citaria panfletos, aí ia desenterrar velhos políticos, né, que iam sair, iam falar, eu, quando era jovem, fui à rua, estava na passeata defendendo o petróleo é nosso, o governo é isso. Está fazendo tudo isso desesperados, de forma desesperada. Que tem de fazer isso? Tem. Mas tem de fazer de forma organizada. Não numa empresa que deve mais de 100 bilhões, é a petroleira mais endividada no mundo, é mais uma medalha de ouro para carimbar no projeto criminoso de poder, né? Além do desvio do petrolão, 42 bilhões de reais. Segundo a Polícia Federal em perícia, é o maior desvio da história do mundo de recursos públicos, não há nenhum que se aproxime desse desvio tal, e a questão que se coloca agora da necessidade da privatização, que é necessário que seja feita, né? Mas não dessa forma, né? Você tem de privatizar em momentos adequados até para que a companhia consiga receber o que investiu, né? Essa forma desesperada faz com que o comprador se sinta em situação muito confortável, porque o que vai acontecer com o comprador, sabendo que a Petrobras está com a corda no pescoço, vai sempre oferecer o valor mais baixo, etc. tal. Mas é para mostrar como que é falso o discurso petista. É falso em tudo. O discurso petista é uma nota de R$3, né? Você nunca pode acreditar. É tudo falso, do começo, meio ao final. É igual o Lula. Tudo que ele fala, ele disse agora, esses dias, o PT cometeu vários erros e os que erraram têm de pagar. Aí eu pergunto ao senhor Lula, que erros cometidos? Ninguém sabe, ele não falou quais. E quem é que tem de pagar? Ele. Então o PT é sempre assim, ele constrói, a essência do seu discurso, ele é absolutamente falso. No passado enganava, enganou muita gente, não é acidental que tenha ganho 4 eleições consecutivas, 2002, 2006, 2010 e 2014 para presidente da República. Mas hoje, tudo em todos os cenários desenhados para 18, nas pesquisas hoje, em 2016, mostra que o PT não chega ao segundo turno e a rejeição é altíssima, especialmente sobre a principal figura do partido, que é justamente o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Pois é, Vila, então vamos para a terceira parte do nosso programa, o terceiro assunto, que é a volta do Congresso Nacional, depois de longo recesso, longas férias, já deveria ter voltado, mas na prática os deputados e senadores esperamos que retornem ao trabalho na segunda-feira, Vila. E o principal assunto, o assunto do semestre, é o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Queria saber aí tua expectativa. Olha, veja, tem uma coisa que até podemos tratar de algumas questões pontuais no meio do caminho. Claro. A questão da eleição do líder do PMDB. Nunca foi tão importante um líder de bancada do PMDB. É verdade. E o papel que a oposição vai ter nesse semestre. Vamos lá. Veja, Silvio, essa questão de a abertura no dia 2, termina lá dia 2 de fevereiro, né? Nós temos uma coisa no Brasil, criou-se uma espécie de... Tem várias expressões sobre o Brasil, certas análises de Putiquim, que o ano começa depois do carnaval. Pô, o ano para mim começou dia 1, para 99% dos brasileiros, 9%, todo mundo estava trabalhando, não trabalhou no dia 1, que era feriado, estava trabalhando no dia 2 e a vida seguiu. Mas para os políticos estranhos, e não só para eles, vamos chamar aquela parte de Brasília como uma metáfora, aquela praça dos 3 poderes faz um mal danado ao país. Vão lá os deputados e dizem que eles têm que aproveitar um período para ficar nas suas bases. Então a gente sabemos que alguns estão em Miami, né? O Zeca Dirceu, eu vi fotos na internet, o Zeca Dirceu estava nas bases, no carnaval na Bahia, viajando o mundo inteiro, né? Detalhe que ele é deputado pelo Paraná. Pelo Paraná. Ele está muito preocupado com as questões da região dele, com a base, com as questões que envolvem a economia da região, os problemas sociais. Agora, ele fazer isso, para mim não tem nenhum problema, até uma questão de DNA. Fazer tudo aquilo, o Zeca Dirceu, não tem nenhum problema. O problema são os eleitores que votam no Zeca Dirceu. Aí é que é o nó tal. E é interessante porque eu fiquei acompanhando todo o noticiário, quando chegou o dia 2, falei, agora vai, agora eles vão começar a trabalhar nisso. Fevereiro, não. Aí as coisas vão sempre assim. No dia sexta-feira, agora antes do carnaval, eu vi uma notícia, a presidente disse que ia se reunir quarta-feira de cinzas com o ministro da Saúde, ia fazer isso, fazer aquilo, pela gravidade da situação, da epidemia do Zika vírus, etc. Tudo isso que nós sabemos. Mas pera,
Se é tão grave, na sexta ela marca uma reunião para a quarta, marca uma reunião para o sábado, não pode ter reunião sábado de carnaval, é proibido. Aí hoje eu li uma notícia que o Aécio tentando dar uma pauta positiva ao Senado, eu acho isso uma bobagem. O senhor foi conversando com o Renan, grande pessoa, referência moral, inclusive, está enrascado em 1000 processos aí, né? Que agora está com o Ricardo Lewandowski, vamos ver quando ele coloca na pauta do STF, que olha o processo para andar do Renan, meu Deus do céu, a passo de tartaruga e tal. Aí o Aécio conversou com o Renan sobre a situação, o Renan falou, assim, vamos marcar uma reunião terça. Pô, eles conversaram na quarta, vai marcar uma reunião agora na próxima terça. Então é tudo assim, tudo postergado. É como se tivesse um congelamento da gravidade da situação social, econômica do país, e fosse possível, e nós tivéssemos aquelas velhas imagens de tragédias, Titanic, etc. Tal. É necessário voltar na falta de outras melhores, vou usar essa, né? Mas você está ali, o iceberg, não, muitas vezes tem vários, tal. Você está passando, a situação está grave, o casco do navio já foi afetado lá atrás, quando deu uma batida, e tá todo mundo tocando, a música tá no ar, tem gente dançando na boa, alguém percebeu que o navio tá descendo um pouquinho, tá entrando água, mas tudo bem, vamos ser otimistas que a gente chega lá na América do Norte e tal. A grande questão é que a coisa que se coloca é que nós estamos... Isso é uma coisa terrível que eu não consigo entender no Brasil. Você tem uma sociedade civil ainda muito fragilizada, apesar de tudo que nós vimos o ano passado, nas manifestações foram extremamente importantes, tanto em março, abril, agosto e dezembro, né? Mas nós temos uma sociedade civil ainda muito fragilizada. Nós somos um país invertebrado, socialmente falando, em termos organizativos, né? A imagem lembra uma da Espanha, de um grande filósofo espanhol, dizendo que a Espanha era invertebrada, essa dificuldade que tinha isso no período pré-guerra civil, no século XX, na Espanha e tal, mas acho que isso se aplica mesmo ao Brasil, é uma sociedade nesse sentido invertebrada e tal. Então ela tem uma enorme dificuldade de organização e as pessoas estão esperando alguma coisa. Por outro lado, o poder político, a elite política, nada faz. Então é interessante que a impressão que está aguardando uma espécie de milagre ou uma bomba da Lava Jato, né? Porque que como a Lava economia... Jato virou imponderável. Virou também, imponderável. Né? Porque aquele ponto, como diria um cronista esportivo conhecido de São Paulo, é um ponto de interrogação, diria aquele célebre cronista. Então, a coisa toda, porque a economia vai afundando, os indicadores são pavorosos, o governo já errou tudo, já está em fevereiro, todo mundo sabe que o déficit público vai ser muito maior, etc., a inflação muito acima, o orçamento vai ter de ser alterado, porque a CPMF dificilmente, nós vimos pela vaia que ela tomou, vai ser aprovada, etc. Há todo um cenário extremamente ruim para o governo tal. A elite política, ela não consegue, isso é que é curioso, eu até escrevi outro dia sobre isso daí, você não tem mais, no sentido de você ter homens públicos, você tem políticos. O político é profissão, o homem público não era profissão, era alguém que tinha sua profissão, seus interesses econômicos, trabalhava e exercia também a função pública tal. Agora não, você tem o político, e o político virou profissional da política. É aquele que não tem compromisso efetivamente com a história do país, com as grandes questões conjunturais, a não ser com a sua riqueza pessoal. Ele quer roubar o mais rapidamente possível. Então, nessa situação, que você não tem elite política, há uma orfandade popular nunca vista na história do Brasil, né? Porque você tem uma gravidade da situação econômica, uma grave crise, a questão do impeachment que está travado por causa da questão do STF, a decisão do STF é muito problemática. É importante a gente lembrar isso, né? O Supremo ainda tem que se pronunciar sobre e esperamos isso. Que se pronuncie logo. Claro, né? Porque travou aquilo, travou o meio campo, a coisa não se resolve, né? Tem de resolver essa questão do STF. O PMDB, nessa história toda, tem os seus interesses lá privados, a luta pela liderança do PMDB é uma luta, Palácio do Planalto, Eduardo Cunha. Palácio do Planalto, representado pelo deputado Leonardo Pisciani, que já foi líder, caiu, voltou. Né? E, do outro lado, Hugo Mota, sim. que é um aliado do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Sim, então você tem essa enorme disputa ali, que está sendo travada e tal. Sempre lembrando que são 513 deputados, o PMDB hoje tem acho que cerca de 65, e sempre é uma mudança ali, né? Mas o que é pouco? É pouco mais que 10%, cerca de 15%, não mais que isso, né? Mas na fragmentação político-partidária sendo no Congresso Nacional, o PMDB acaba sendo considerado um elemento chave porque tem a vice-presidência da República. Então há uma enorme escassez. 7 ministérios. 7 ministérios. E há uma enorme escassez de homens públicos e há uma abundância de políticos. Há uma contradição entre, volto a dizer, entre homens públicos e políticos. Então há uma escassez desses, há uma abundância de políticos, uma escassez
escassez de homens públicos. Qual é o grande homem público hoje no Brasil? Por exemplo, né? O que você poderia dizer? Não, esse é o símbolo do homem público. Que nós tivemos, alguém vai dizer, nunca tivemos aqui? Tivemos na República Velha, 1889, 1930. Tivemos, na breve período entre 33 até 37, né, já com muita dificuldade antes do golpe do Estado Novo. Tivemos na República Populista, em 1945, 64. Durante o regime militar, em situação extremamente difícil, tivemos grandes homens públicos. Podia lembrar um deputado, só para lembrar um, Ulisses Guimarães. Podia lembrar um senador, só para lembrar um, Paulo Brossard, por exemplo, que foi a eleição histórica de 74. Durante, mesmo no início da chamada Nova República, nós tínhamos ainda até o momento da Constituinte. A partir dali, começou a escassear os homens públicos. Passamos na década de 90 com carência de liderança. Isso pode explicar, inclusive, a vitória do Lula em 2002, né? Ou seja, você não tem o número de lideranças políticas expressivas, de homens públicos, já um processo, a curva estava chegando aqui ao eixo do X, quer dizer, mostrando que aqui lá nós não tínhamos mais ninguém. Hoje, se você for pensar em homens públicos, naquela referência, aquele sujeito não é um Cincinato da Roma republicana, mas eu estou querendo me referir a alguém que, sabe, que você fala assim, não, esse conhece o Brasil, esse sabe o Brasil, esse tem experiência, esse está presente hoje no debate. Pô, a coisa mais difícil, Silvio, nós estávamos lá na Jovem Pan querendo, vamos falar com um A, você telefona para o A produção não acha o A, cadê o A não quer falar. Aí você vai procurar o B, conversa com o B, não tem jeito. Não, agora não é hora de falar, estou esperando. O C, deputados, senadores, eles não falam, porque eles não sabem o que vai acontecer, eles estão escondidos. Quer dizer, especialmente o silêncio da oposição, que nós já comentamos isso em programas anteriores. Então você percebe, isso é comportamento de político, não é comportamento de homem público. Essa é clara dissociação. Ele se esconde no momento mais grave. Nós estamos em depressão econômica, nem em recessão. 2015, menos 3,7, esse ano tudo indica menos 4, e 2017 fala em menos 1, tem cenários piores para 2017. Isso é um cenário de depressão econômica. O homem público não tem férias, o homem público não tem Natal, Ano Novo, não tem Carnaval, tem que estar presente. Né? A crise está aí. Você imagina em qualquer país politicamente sério, você congela o país da metade de dezembro até a metade de fevereiro. É possível você ter 2 meses de absoluta paralisia política na maior crise econômica da história do Brasil? Claro que não. O que funcionou? A Operação Lava Jato. Aí voltamos à questão que o governo nunca consegue controlar. E nós já acentuamos várias vezes aqui a questão da Operação Lava Jato e a situação econômica. A cada semana os indicadores vão sendo apresentados, do futuro a curto prazo e do que passou, né? Os dados são péssimos em todos os sentidos. Tal. Então é a grande questão. A pergunta é onde estão os homens públicos, porque político tem abundância, homem público, sinceramente, se eu fosse pegar numa mão, não preencheria. Viu? Vamos esperar que eles apareçam a partir de segunda-feira, porque, como disse, todo carnaval tem seu fim, o Sem Edição também tem seu fim. Marco Antônio Villa, muito obrigado. Nada. Quinta-feira você está de volta. Estamos aí na luta. O Sem Edição termina aqui, obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau.